querido Padre Sebastião, queridos irmãos e irmãs legionários e legionárias, hoje mais uma vez nos reunimos ao redor da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. E essa liturgia tão linda veio a calhar justamente com o nosso apostolado de legionário e legionária. Então é um sinal de Deus para todos nós. Na verdade, para nós cristãos, não diríamos coincidência, mas sim providência. É o Senhor querendo nos dizer algo. É a liturgia de hoje. Por isso a gente precisa entender alguns pontos. Para início de conversa, nós ouvimos hoje, continuamos ouvindo desde algum tempo atrás, as catequeses do evangelista Lucas. Lucas tem algo muito particular para nós. Ele costuma colocar Jesus como viajante, aquele que caminha, que está sempre em movimento, que foi como nós começamos a manhã de hoje, em movimento, se colocando como peregrino. Lucas coloca Jesus num caminho até Jerusalém. E nós, aqui nessa terra, estamos em caminho rumo a Jerusalém Celeste, que é o nosso lugar, porque nós somos cidadãos do céu. Então hoje é dia de nos identificarmos aqui nessa escritura, aqui nessa passagem. E aí, o evangelho de hoje é continuação da semana passada, quando Jesus termina o evangelho da semana passada dizendo: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E se a gente retornar ao evangelho da semana passada, Jesus está dizendo aos seus discípulos. Então numa dessas caminhadas rumo a Jerusalém, ele para comer. E ali conversa com seus discípulos e fala: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Aí entra o evangelho de hoje, porque ali perto, ali junto com Jesus e os discípulos, estavam os fariseus, tirando onda com a cara de Jesus. Como que pode ele estar falando essas coisas para esses discípulos dele? Então eles zombam da cara de Jesus. Então Jesus deixa ali os discípulos e se volta para os fariseus e conta essa história, conta essa parábola. Jesus é acessível. Jesus, na sua forma simples, catequética de ensinar, ensina muita coisa. Também assim nós, cristãos, cristãs, legionários, legionárias, devemos levar a palavra de Deus da forma mais simples. Para que complicar, se a gente pode facilitar? Quantas vezes pessoas se achegam ao nosso grupo, ao nosso movimento, e a gente parece que coloca mais empecilho do que cria pontes, do que acolhe, do que abraça. Jesus é acessível, conta uma história que está ali, fácil para eles entenderem. Quantas vezes no nosso grupo a gente, querendo ser maior, começa a falar palavras que ninguém entende? O evangelho é simples. Nós entendemos o evangelho. Quando nós falamos da palavra, do evangelho de Deus, e as pessoas não entendem, nós falamos de qualquer coisa, menos do evangelho. Porque o evangelho é acessível, porque Jesus é acessível. Então ele conta essa parábola. Havia um homem rico e havia um homem pobre. Qual o nome do homem pobre? Lázaro. Qual o nome do homem rico? Vocês não prestaram atenção no evangelho? Qual que é o nome do homem rico? Não tem. Não tem. Todas as vezes que no texto sagrado não tem nome, é para que a gente se identifique com o personagem. Muitas vezes nós somos esse homem rico que olha para o outro com indiferença. Não que sejamos ricos materialmente. Às vezes não. Mas nós somos ricos de dons. Ricos da graça de Deus, que nós devemos colocar a serviço dos irmãos. Percebam que Lázaro tem nome, e de todas as parábolas de Jesus, todas, a única parábola que ele dá nome a um personagem é essa, Lázaro, porque o nome tem poder, o nome é identidade. Lázaro significa Deus ajuda. Deus ajuda. Não é o mesmo Lázaro, irmão de Maria e Marta. Esse é outro, da parábola. Significa Deus ajuda. Somente Deus podia ajudar ele. Porque aquele homem rico não fazia nada para ajudar. Do contrário, debochava da cara dele, com banquetes fartos,
com tecidos finos, enquanto que aquele homem ficava à porta comendo migalha, era pobre, tinha feridas. Quem tinha ferida naquele tempo, ninguém podia tocar, porque ficava impuro. E ainda rodeado de cachorros. Judeus não gostam de cachorro. Não quer dizer, tudo que podia ter de ruim aquele Lázaro tinha. Tudo. E por isso ele era deixado de lado. Mas é interessante que Jesus, em toda a sua vida, sempre se aproximou desses. Daqueles que eram deixados de lado. Jesus ainda dizia, são os doentes que precisam de médico. Isso deve também modificar a nossa vida. São para esses que nós viemos. São esses que nós devemos servir como legionários e legionárias. São os doentes, são os pobres, são os necessitados. Não é à toa que nas nossas reuniões de legionários e legionárias, nós contabilizamos tudo aquilo que fizemos ao longo da semana. Não é para vanglória, mas é para prestar contas com o Senhor daquilo que é próprio da nossa missão. É ir ao encontro, é se fazer próximo. Então quer dizer que Jesus é contra ser rico? Jesus é contra o homem rico? Jesus, ele foi condenado ao tormento porque ele era rico? Não, Jesus em momento nenhum condena a riqueza. Jesus condena o coração fechado, a indiferença, a dureza de coração. Porque na verdade o contrário de amor não é o ódio, não. Ódio e amor é a mesma intensidade de sentimento. Por isso que por amor se morre e por amor se mata. O amor e o ódio são impulsos do mesmo sentimento. A diferença, o contrário do amor, é a indiferença. É não enxergar o outro como pessoa, como irmão, como filho do mesmo Deus. Quantas vezes nos tornamos indiferentes com os outros, com a necessidade dos irmãos? É verdade, nós não temos tudo, mas de tudo que temos nada nos falta. Por isso nós podemos ajudar. Podemos sempre ajudar do nosso jeito. E aí o Evangelho continua dizendo que os dois morreram, e a diferença entre os dois continua, só que agora invertido, porque aquele homem rico foi para o tormento, enquanto que Lázaro, Deus ajuda, foi para os braços de Abraão. Abraão na cultura judaica é o pai na fé. E é muito interessante que nesse momento o rico aprende o nome do pobre. Só nessa hora ele aprende o nome do pobre. Lázaro, me ajuda, molha os dedos aí que eu não aguento essa tormenta, essa chama. Na hora que convém. Quantas vezes nós vamos atrás dos nossos irmãos na hora que convém, quando a gente precisa de alguma coisa? Isso é tornar o outro como um objeto. Nós não podemos ser assim. E é por isso também que o Evangelho mostra essa diferença entre os dois. A diferença interior, a diferença do coração. Os cristãos eram reconhecidos pelo amor na igreja primitiva. Os primeiros cristãos se reconheciam pelo amor. As pessoas que passavam, olhavam um grupo de pessoas, falavam, são cristãos. Eles se reconhecem pelo amor, se amam. E hoje? Nós somos reconhecidos pelo tanto que amamos? Ou não? Somos reconhecidos pelo tanto que amamos? Vamos fazer um exercício simples, a partir dessa parábola. Vamos pensar agora em 3 nomes de 3 pessoas ricas, famosas, que aparecem na televisão, que você conhece, amigo, 3 pessoas ricas, 3 nomes. Vamos pensar, 3 nomes, pessoas ricas, pessoas famosas. Conseguiu? É fácil. A televisão, a internet mostra a todo momento essa gente. Vamos pensar em 2 nomes de 2 andarilhos da sua cidade. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Essa é a nossa reflexão. Por isso também, depois continua o Evangelho, já caminhando para o final, onde
o próprio rico pede, né? Suplica ao pai, Abraão, manda então que alguém vá lá falar para os meus irmãos, eu tenho 5 irmãos, fala para eles fazer alguma coisa, porque para eles não virem para essa tormenta, para esse sofrimento. Aí Abraão fala, nem que ressuscite alguém dos mortos eles vão acreditar, porque eles estão com o coração fechado. Gente, não adianta pegar a Bíblia, dar na cabeça de alguém e falar, você vai ajudar os pobres. Não adianta pegar a Bíblia, dar na cabeça de alguém, agora você é cristão, agora você acredita em Jesus Cristo. Não é assim. É a partir da nossa própria experiência com o Senhor ressuscitado. Por isso, ele ainda diz, né? Vocês têm Moisés e os profetas. Quer dizer, toda vez que aparece Moisés e os profetas nesse contexto, está dizendo das próprias escrituras, da palavra de Deus. Todos nós temos uma palavra de Deus, ao menos em casa. Todos nós, ou a maioria, conhecia essa parábola do Lázaro e do rico sem nome. Por que é que nós insistimos em não pô-la em prática? Muitas vezes é pela dureza do nosso coração. Por isso aqui, alguns padres da igreja interpretaram esses 5 irmãos como os nossos 5 sentidos. Porque muitas vezes o nosso paladar está próximo de Jesus. A gente vem, comunga, mas e a nossa visão? O nosso olhar olha a coisa que não deve. Os nossos 5 sentidos têm que estar em harmonia com a palavra de Deus. Também outro padre da igreja interpretou esses 5 sentidos como todos os continentes, todo mundo precisa saber que não podemos viver a indiferença, mas sim o amor, a doação, a entrega, porque o próprio Jesus nos amou, se entregou, se doou. Gente, é difícil rezar para o outro quando eu tenho muitas coisas que rezar para mim. É difícil ajudar o outro quando eu tenho muitas coisas que ser ajudado. Mas isso é misericórdia, isso é amor, isso é doação. E o Evangelho é mudança de vida. Essa palavra tem que nos tocar, nos transformar, iluminar a nossa vida. Na verdade, esse Evangelho, a gente costuma achar que ele está falando da realidade futura, de como vai ser céu e inferno, nada disso. O Evangelho está falando do hoje da nossa história. Do hoje, as escolhas que nós fazemos hoje determinam o nosso futuro, a nossa Jerusalém celeste, o nosso céu, a nossa salvação. O hoje, o aqui e o agora é o que nós temos para ser santos, nas nossas atitudes, no nosso modo de vida. Não adianta esperar chegar o dia da nossa morte, porque pode ser que não tenha tempo. Como o próprio Abraão disse, daí você não pode vir para cá, e de cá ninguém pode ir para aí. Nós temos o hoje da nossa história, o hoje da nossa vida. Vamos aproveitar esse momento como um verdadeiro momento da graça de Deus na nossa vida, para ouvir o que o Senhor nos diz e colocar em prática. Que nós não sejamos homens e mulheres, cristãos e cristãs, legionários e legionárias, indiferentes, mas que nós amemos. Afinal de contas, o próprio Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor, para que sua pobreza nos enriquecesse. Que o Espírito Santo nos ajude a entender e a viver essas palavras. Assim seja. Amém.